Amigos de Alvorada Cultural, bem-vindos ao programa 740. Nove temporada aqui, nove dedos, tá vendo? É indicativo de alguma coisa? Não sei. Vocês que sabem. Quase nunca falo de política, quase nunca entrevisto políticos, mas os tempos estão tão difíceis, tão sombrios, que a gente tem que apoiar quem tem a coragem de fazer política nestes tempos. Olha quem está aqui para conversar comigo hoje. Rita Andrade, que prazer, como que vai, Rita? Liga o microfone. Muito bem, Raul, obrigada pelo espaço. Que bom estar mais uma vez com você, a gente trocando uma ideia e falando de política, né? E de Que mulheres bom. na política. E olha quem nos acompanha hoje. Futuro senador Pedro Ivo Batista. Seja Opa, bem-vindo. Raul, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente aí. Começando com temas simples. O mundo está pegando fogo. Europa com temperatura de 40 graus, outras partes baixo zero. As pessoas não acreditam no calentamento global. Pedro, o que está acontecendo? Os terraplanistas estão ganhando essa luta, hein? Não estão ganhando, não. Porque eles são cada vez mais minoria. Mas, infelizmente, está ganhando aqueles que não são terraplanistas, mas não tomam as atitudes corretas para reverter o aquecimento global, que não é uma coisa nova. O primeiro tratado importante sobre clima foi na EPO 92. Já nos alertava que a gente tinha que fazer uma transição no nosso modelo energético, sair do que chamamos da sociedade do carbono para a sociedade do baixo carbono até zerar o carbono. Então, o problema é que as grandes indústrias petroleiras mandam no mundo e continuam a segurar ações mais contundentes, mais fortes das nações para reverter o clima. E aí nós estamos como nós estamos vendo hoje. Os verões mais intensos, os invernos mais intensos, e estamos à beira de uma hecatombe planetária. Essa última cumbre lá em Glasgow, uma vergonha mundial, né? Exato, não, tudo assim. Os jovens pelo clima, né? A ativista Greta, mas não só ela, todos os jovens pelo clima no mundo todo, já vinham denunciando, né? Muita conversa, mas muito pouca efetividade. O problema do clima hoje, a solução não é mais técnica. Nós temos os caminhos técnicos. Nós precisamos reduzir o carbono, então nós podemos reduzir isso plantando mais árvores, nós podemos reduzir isso passando da matriz suja para uma matriz limpa energética. Nós precisamos, no caso do Brasil, dar um freio no agronegócio, porque ele é o maior provocador das mudanças climáticas no Brasil. Então, e nós já temos técnicas para fazer isso. O que falta mesmo é o compromisso político e o compromisso ético. Vontade política, ético, né? Vontade política e o compromisso ético. O compromisso ético é aquele que diz assim, nós temos que, como dizem os africanos, nós temos que pegar esse planeta que recebemos e pelo menos deixar igual para as futuras gerações. Cuidar, né? Cuidando dele, né? Claro. E o compromisso político é que precisa realmente ter uma decisão política global e isso vai afetar o modelo dominante capitalista baseado no carbono. E eles não querem fazer isso. Pedro, vamos continuar conversando sobre isso e já vou te adiantando que crise hídrica é teu próximo problema. Rita, minha querida, nossos artistas foram os primeiros em parar e ser marginados, digamos, e os últimos a nos incorporar.
precisamos muita política pública para cuidar de nossos artistas, né? Me dá uma ideia de como está o Distrito Federal e o que você pensou para nosso querido quadradinho, Rita? Olha, Raul, a gente não está chamando mais de quadradinho. Depois que eu encontrei um músico da Mara Friboi, que ele falou, a gente não mora num quadradinho. O quadradinho sugere uma coisa fechada, né? Nós moramos num retangulinho aberto para todos os lados, entrando e saindo gente o tempo todo. Gostei do retangulinho. É um Gostei. retangulinho. Não, eu adotei, inclusive. Agora eu só chamo de retangulinho. Mas, pelo incrível que pareça, Raul, o setor cultural no Distrito Federal, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos com a pandemia, e lembramos que antes da pandemia, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a gente já vinha sendo muito atacado, tendo as nossas políticas públicas criminalizadas, e isso é muito sério. Quando chega a pandemia, já encontra um setor extremamente frágil, abalado, né, maltratado, e a pandemia foi assim determinante para a gente entrar numa crise profunda, numa crise humanitária. Mas também foi um momento muito importante para a gente ver como que o setor cultural é fundamental para uma saúde social, para um equilíbrio social, para a saúde mental das pessoas, né? Foi fundamental para também gerar uma valorização. As pessoas perceberam falta do fazer artístico e cultural, do receber essa arte, essa cultura. E aí, naquele momento, o que aconteceu? Né? Todo mundo dentro das suas casas, nós, artistas, produtores, somos para as redes sociais, entregamos, né, as nossas artes. O que a gente via era live de dança, de teatro, poesia, todo mundo liberando os seus filmes. Isso gerou, de alguma forma, uma empatia com o setor cultural. Eu tenho essa percepção, gerou uma empatia. Aqui no Distrito Federal, por pior que nós estejamos, nós estamos melhor do que diversos outros locais da federação que não tem uma lei orgânica da cultura, por exemplo, que não tem um fundo de apoio da cultura, por exemplo, e que não teve conselheiras e conselheiros como eu, por exemplo, que lutamos muito, que batemos na mesa e falamos tem que liberar recurso imediatamente porque as pessoas desse setor tão importante estão morrendo de fome. Nesse momento, a gente ainda não voltou plenamente, mas nós conseguimos derrubar os 2 vetos, né, que foram feitos à Lei Aldir Blanc II e a Paulo Gustavo, com muita luta. Participei ativamente dessas lutas dentro do Rita, Congresso. essa não foi uma provocação? Porque que coisinha baixa essa dos vetos, né? Olha, eu não consigo classificar, nem adjetivar, nem significar o que se passa na cabeça desse desgoverno, né? O que a gente sabe de antemão é que é um desgoverno que é movido e que promove o ódio. É um desgoverno que conhece o papel e o valor da arte e da cultura, por isso ataca tanto a arte e a cultura, por isso tem um projeto de desmonte desse setor. Mas eu não quero ficar no negativo, eu quero, muito pelo contrário, eu quero aplaudir o setor artístico e cultural, esse ativismo, esse empenho, essa resistência, né, que nós fizemos foi maravilhoso. E antes de ontem eu estava lá, né, com Lula representando o meu partido, lendo o manifesto que nós fizemos, entreguei o manifesto Eu vi as fotos do Lula, e por onde o Lula está passando, ele está fazendo sempre um discurso de valorização da cultura, né? Eu acho que ele tem sido bem inteligente, sabe, Raul, sabe, Pedro? Porque, veja bem, um setor que é responsável por quase 5% do PIB nacional, um setor que emprega quase 5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil todo, um setor que só gera alegria, bem-estar, um setor que
que emprega, que tem uma cadeia de produção Arte gigantesca, salva. extremamente diversificada, que salva. Por Tá. que não investir nesse setor, né? Eu Tá acho que o certo. Lula está sendo muito, muito inteligente em investir no setor artístico e cultural e de fazer uma reparação extremamente necessária, porque tanto no desgoverno Temer, do golpista Temer, como no desgoverno do Inominável, o setor cultural sofreu muito, passou por muitas dificuldades e nós precisamos imediatamente de retomar esse setor. E estamos aí para colaborar, né, com a reconstrução do Brasil. Rita, só porque você falou no Lula, quero saber de vocês dois. Depois, agora não que tem outros temas urgentes. Esse Lula que vem aí é muito diferente daquele de uns anos atrás. O que tem que ter mudado? 500 dias preso e 100, 200 livros leídos deve mudar na cabeça de uma pessoa, né? Pedro Ivo, eu quero falar com você sobre a crise hídrica, porque isso me dói. Que o país que tem tanta água, obrigado, Rita, que tem tanta água, tenha cidades com restrições, né? Mas, brevemente, me dê sua opinião sobre isso. Como chegamos a esse estado e se isso, sobretudo, vai se repetir? Que eu acredito que sim, né? No caminho que vamos. Pedro, liga o microfone. É um paradoxo, né? Nós vivemos aqui no Cerrado, né? Que é o berço das águas. Águas enmendadas, Evo. Quando o espião do imperador viu aquilo, escreveu uma carta e disse: no mundo inteiro nunca vi que 3 bacias hidrográficas desse tamanho, elas surgem assim, como uma taça que se desborda. Desculpa, acho isso maravilhoso. Não, é fantástico, águas de emendadas. Brasília. É o começo de Brasília. Águas enmendadas. Águas emendadas, exatamente. E o conjunto de mananciais que temos aqui. Somos o berço das águas, né? O Cerrado é uma savana. Uma savana. Estamos cuidando bem da água, Pedro? Não, de forma alguma, porque o desmatamento é muito grande. E o desmatamento, ele desmonta todos os recursos hídricos, né? O desmatamento, se fala muito do desmatamento da Amazônia, claro, nós temos que cuidar da Amazônia, é terrível, mas o desmatamento do Cerrado é maior do que da Amazônia. Bem maior do que da Amazônia. E a forma da ocupação já em Brasília, a grilagem, a destruição do nosso cerrado, dos nossos parques, das nossas unidades de conservação, é muito grave. Nós temos ainda temos mais de 80 áreas de proteção ambientais em Brasília. Então, a vocação do Distrito Federal é realmente preservar esse cerrado para que o nosso sistema hídrico fique intacto ou o melhor possível, que a gente possa regular também o nosso clima. Mas isso não está acontecendo. Isso é o governo inganês não está ligando para isso, entendeu? Então, por exemplo, no lugar de perseguir os bares que existe aqui, Raul, uma verdadeira onda conservadora contra a atividade cultural dos bares, contra os músicos nos bares, muitas vezes usam inadequadamente a lei do silêncio para multar os bares que recém saíram da pandemia e são muito eficientes, entre aspas, né, na fiscalização disso, mas não tem nenhuma eficiência na fiscalização da grilagem, das queimadas, né? Agora, recentemente, essa semana mesmo, um fiscal do IBRAM foi agredido na defesa de um parque, porque falta segurança nos parques, inclusive para os trabalhadores da área de serviço ambiental. Uma provocação, então, Pedro. Pedro, deixa eu te provocar um pouco. Tu falou nos grileiros. Tu está tentando uma vaga no Senado. Você deve conhecer o Senado.
Você viu como circulam os lobistas por lá? Porra, Os grileiros são apenas mais um, né? Ou seja, eu que sou estrangeiro não vou falar para você como eu acionar dos lobistas no Congresso brasileiro, mas você está indo lá para a boca do lobo, você sabe o que vai enfrentar, Pedro? pois é, olha, Raul, a gente vai ser o primeiro mandato coletivo de Brasília. Nós somos 7 ou 9, estamos ainda discutindo, co-senadores. E o nosso lema, olha o nosso lema, é o Cerrado no Senado. O lema já é para dizer, para demarcar com toda essa bandalheira que é feita, e não é só desse governo, de muito tempo de destruição do nosso cerrado, de destruição da nossa cultura. A cultura e a educação, a base de toda a sociedade é cultura e educação. Mas a base da cultura e da educação é a natureza. Claro. As grandes obras de arte, a cultura de um povo tem a ver com o território que ele vive, tem a ver com os ecossistemas dele. Tudo isso está sendo destruído. E ao destruir, está destruindo comunidades inteiras. Aqui o Cerradão nosso, nós estamos aqui no Distrito Federal, mas tem todo o nossa rede, Claro, muito Goiás, grande, claro. Pedro, o seguinte, tem povos indígenas, tem gostei disso, levar o muitas cerrado comunidades. para Então, os brasilienses como tem dinheiro, como uma cidade que não é tão pobre assim, nunca sentiu essa falta de defender o cerrado. E vou te falar uma coisa, Pedro, você está comprando uma briga séria. Diz que a coragem dos homens se mede pelo tamanho dos adversários que enfrenta, Pedro. Olha que querer defender o cerrado e meter-se com o agronegócio, meter-se com a soja, enfim, deixa para lá, Rita. não, Raul, mas olha que coisa. O Calma, Brasil calma, entrou de calma, que a gente novo. vai continuar O conversando, Brasil, Pedro. tá Ping certo. O pong. Brasil entrou de novo no mapa da fome. Ele Aí, você é considerado o segundo maior celeiro do mundo. O com tanta agronegócio devia ter comida, vergonha. fome O com tanta agronegócio devia ter comida, Rita. vergonha. Como é possível? Com tanta água, sede. Com tanta Olha, comida, fome. olha, eu estou também aí nas lutas ambientais. Faz tempo que a gente fala do cerrado, né? Há muito tempo a gente fala do cerrado como um dos principais biomas do planeta, né? É claro que todo mundo olha para a Amazônia, né? Para aquela pujança, aquela a Amazônia é realmente impressionante, né? E o papel que ela representa no equilíbrio climático do planeta, mas é completamente devastador o que fazem, o que fizeram com o Cerrado, né? E o futuro É sinistro, né? impressionante, é impressionante. Eu queria assim lembrar, assim, eu lembro que nos anos 90 eu trabalhava na TV, na Rádio Brás, e a gente fazia muitas matérias especiais e a gente fazia muita matéria, saía daqui, fazia matéria na Chapada, em Perinópolis, né? E a gente já cobrindo essa coisa do cerrado, né? Esse cerrado lindo e a capacidade de regeneração que ele tem. E hoje a gente faz o mesmo caminho, indo para visitar, ou indo fazer qualquer outra atividade. Você sai daqui, você encontra soja Só daqui, monoculturas. daqui até lá. Não, não é só monocultura, é só uma Sim, monocultura. sim, É sim, mais sim. grave ainda, né? Mas se Então, você soja, sair por soja, esse Brasil soja, soja, fora, soja, 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 sem você dá de parar. cara com outras piores. Eucaliptos, por exemplo. É terrível, é terrível. Todo o Brasil está afetado. Mas Sim. eu quero te levar para outro terreno, Rita. Não, mas eu queria Vo- falar desse terreno Fale, um pouquinho, fale, porque veja bem, é falar de cultura também, né? Quando fale. você fala do cuidado com a terra, quando você fala de como a gente está levando esse modo de produção agrícola baseado na monocultura, baseado no desmatamento, baseado ainda na cultura de toca-fogo, né? Então,
quando você fala dessa cultura que foi implantada no Brasil, essa cultura tão, eu diria, tão destruidora e tão baseada nesse capitalismo selvagem, que não olha, né, que não cuida do planeta, que não cuida do Brasil, que não cuida das nossas riquezas. E aí a gente está falando do agronegócio, a gente está falando da mineração ilegal e da legal também, né? Porque a gente tem um processo de mineração no Brasil também devastador. Então Os lobistas fazem bom trabalho no Congresso para isso, viu, Rita? a gente está falando de modo de produção. A gente está falando da mesma pauta que o Pedro Ivo trouxe agora há pouco. O capitalismo que não suporta, o planeta não está sufocando o planeta. Esse modo Tá certo. Rita, quero que conte para nossa audiência uma coisa que dói aqui dentro. Você falou de quando trabalhava na Rádio Brás. Brevemente, conta para nossa audiência. Rádio Cultura, nossa Rádio Cultura, a rádio dos meus amigos. Pois é, menino, você sabe que o dia Breve, eu estava conversando com o filho do Cristiano Menezes, que é um dos idealizadores da Rádio Cultura e que lutou muito para que a rádio se chamasse Rádio Cultura e que o DNA dela fosse a promoção e a difusão da arte que é produzida aqui no Distrito Federal. Ele lutou muito e uma das formas que ele encontrou de desenvolver esse projeto foi convidando diversos colaboradores de forma voluntária para realizar programas dentro dessa rádio. Cada um levando um estilo musical, cada um levando uma cultura diferente. Nós fizemos o programa chamado Feira de Música, né? Chegamos nos anos 90, esse é o programa mais ouvido do Distrito Federal naquele horário. Todo mundo ouvia a Feira de Música. E fizemos esse programa durante 10 anos. E acabamos saindo da rádio exatamente no momento que o governo Roriz tomou uma atitude semelhante à que o governo ibanês está tomando nesse momento, que é tirar a rádio da Secretaria de Cultura e colocar ela subordinada à Secretaria de Comunicação e Jornalismo. É muito evidente, fica muito óbvio para todo mundo a intenção de transformar a rádio numa chapa branca. Sacaram o ministério, né, Rita? Pelo amor de Deus. E até mesmo, Raul, porque até pouco tempo atrás, quando eu ainda estava dentro do Conselho de Cultura do Distrito Federal, nós começamos a ter uma chuva de denúncia exatamente desses voluntários que estavam na rádio, que estavam saindo porque não conseguiam mais conviver, porque não podiam mais concorrer editais, porque estavam sendo pressionados a sair da rádio. Nós tivemos uma chuva. Agora, eu falando com algumas pessoas, falaram assim, temos que lutar. E eu acho que a gente tem uma luta só agora nesse momento, sabe? Que é derrubar essas pessoas, é derrubar o Bolsonaro, é derrubar o ibanês, porque a gente não aguenta mais ficar nas pequenas lutas, a gente tem que partir para um ponto maior e depois partir para uma reconstrução, uma retomada desses espaços que duramente conquistamos. Claro. Eu concordo contigo, Rita. Iba a entrevistar hoje 4 convidados políticos. Eles falam até pelos cotovelos. Ainda bem que tiveram problema de agenda, os outros 2. E estes vão a poder falar, explicar, porque você viu que para interromper um político é complicado. Tem políticos famosos que davam discursos de 5 horas. Vocês sabem quem era, né? Falando em política... Eu assisti o discurso dele. Acredita, pela idade, você eu tive um jantar com ele de mais de quase 10 horas. Era assim mesmo. Lá no Palácio, lá em Cuba. Vamos, já que Mas tinha o que dizer, viu, Raul? Tinha o que dizer, viu? Aqui no Brasil tem político falando muito e não dizendo nada. Tinha conteúdo, né, Pedro? Tinha conteúdo. Quando você vê a plateia calada, imóvel, você sabe que está absorvendo coisas. Falando nisso, futuro senador, apenas uns dias atrás, desliga o microfone, Rita.
apenas uns dias atrás, obrigado. Ai, me dá um eco teu microfone aqui, não sei por quê. Em Colômbia, por primeira vez chegou um presidente de esquerda, Pedro. O discurso de Petro foi assim, paradójico, estranho, e eu fiquei surpreso. O que entra de dinheiro em Colômbia é graças ao gás, ao petróleo, e o cara disse no seu discurso, disse, eu vou sacar a Colômbia desse rastro de combustível fóssil e vou levar para o lado das energias renováveis. Mas como se é o gás e o petróleo que sustenta a Colômbia? E, bueno, mas tem que fazer as coisas olhadas a longa distância, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou seja, eu nunca ouvi nenhum dirigente que fosse capaz de ser tão brutalmente honesto, de dizer, a gente vive graças ao petróleo e ao gás, mas a gente vai transferir-nos para o hidrogênio verde, para solar, para... É possível essa transfusão lá na Colômbia como aqui no Brasil? Sim, no Brasil ainda é mais fácil. Porque, bom, primeiro assim, o discurso foi revolucionário, né? Ele falou da transição energética, falou da transição climática e mais, ele falou de um conceito moderno hoje, que é o direito da natureza. Que alguns países, como a Bolívia, já incorporaram na Constituição, né? Que é a ideia de que um rio é sujeito de direito, que uma floresta é sujeito de direito, não é só o ser humano que é sujeito de direito. Então, foi espetacular o discurso, e não foi só um discurso de posse, ele tem demonstrado já que quer fazer isso. Claro que vai ter que ter o respaldo da sociedade para fazer isso. É possível fazer, sim. Agora, numa transição. É possível fazer. É possível fazer. Você estava dizendo uma coisa, se o Lula mudou, né? Eu estou ajudando o programa do Lula. Estou na coordenação do programa do Lula, representando o meu partido, a Rede. O Lula fez, nos 7 primeiros anos, junto com a ministra Marina, a melhor política ambiental da história do Brasil. Até porque não tinha nenhuma. Foi a primeira vez que alguém olhou com responsabilidade também. Mas, assim, eu me admirei bastante sim. de quando a gente foi escrever agora as diretrizes do programa do Lula, já ter vindo dele a orientação para, no programa, a ideia da transição ecológica e da transição energética e climática. Certo? Então, isso é um grande avanço. E no Brasil, o maior responsável pela questão do clima é a devastação das florestas e o agronegócio, até mais do que o petróleo. Então, no Brasil, não é terra da Índia queimada, menos complicado do que, por exemplo, na Colômbia. Então, se a gente fizer o desmatamento zero, e se a gente coibir o agronegócio, não precisa mais nem derrubar nenhum pé de pau para fazer, nenhuma árvore para fazer parte. Basta deixar o agronegócio, não estou nem propondo extinguir o agronegócio, basta deixar o agronegócio onde ele está, implantar tecnologias que possam resolver o problema, por exemplo, da flatulência do boi, que joga muito CO2, parece brincadeira, mas é verdade. Né? E não devastar mais, porque o agronegócio está associado também ao desmatamento, porque o desmatamento é feito e depois entra o gado. Né? Então, é possível, sim. Eu caí? Não, estamos ouvindo atentamente. Sim, Pedro, você está me falando que é possível. Quando a gente diz fazer uma transição, significa dizer que a gente está propondo algo abrupto. É um planejamento com metas
né? Por exemplo, se a gente plantar 1 bilhão de árvores, fazer um replantio, uma tecnologia simples, plantar 1 bilhão de árvores. Se a gente intensificar e apoiar as matrizes energéticas sustentáveis e limpas, tanto solar como eólica, sem ser monopólio. Certo? Porque também o que está acontecendo hoje no Nordeste, muitas vezes, com a energia eólica, é a exclusão das comunidades. E a grande empresa multinacional vem lá dentro. Nós podemos criar uma tecnologia nacional, nós podemos criar um modelo que inclua as comunidades, mas, infelizmente, o Brasil está na contramão. Esse desgoverno acabou de privatizar isso. Queimando floresta, pegando terra de índio. É difícil reverter essa situação. Então, eu quero imaginar você. Mas precisa vontade política. Imagina você chegando lá no Senado e encontrando essa barbaridade aí no país, porque vão ter que revertir muitas situações, né? Rita, enquanto Pedro Ivo recolhe o marca-passo que caiu, vou até tirar ele daqui. Rita, em Brasília, tem um monte de equipamentos culturais caindo aos pedaços, sendo fechado, sendo abandonado. Tem um monte de coletivos artísticos culturais que não tem nenhuma sala onde se reunir a ter um papo. Está complicado. Aqui na cultura, em Brasília, vocês têm que começar de zero. A situação é tão crítica como é no meio ambiente a nível nacional. Por onde começaria, Rita? A gente falar de equipamentos públicos fechados, abandonados, largados, a gente falar de falta de espaço para que a gente possa levar nossa arte, nossa cultura, é falar exatamente de um projeto de desmonte da cultura do Distrito Federal. E assim como do Brasil num todo, né? Nós estamos aqui e aqui a gente sente isso com mais facilidade, eu acho. Porque quando você tem o principal equipamento da cultura fechado há todo esse tempo, se eu não me engano, são 14 anos, exatamente esse período aí que você vê que a gente veio um crescente, né, de uma cultura conservadora, né, que você tem a lei do silêncio, que você tem uma série de políticas uma série de projetos e de criminalização da arte e cultura. Então, quando você tem o principal equipamento da cultura fechado por tanto tempo, que é o nosso Teatro Nacional, você vê que isso não é apenas uma falta de recurso, isso não é apenas uma falta de vontade política, isso é um projeto mesmo de desmonte. É muito simbólico que você... Prioridades de um governo. Exato, é muito simbólico que você ainda tem o Teatro Nacional fechado por tanto tempo. E aí você tem o sucateamento de diversos outros equipamentos. O que é o Cine Itapuã no Gama, gente? O cinema da década de 60. O que é o Conjunto Fazendinha na Vila Planalto? O último remanescente em madeira, né, modernista, que foi feito para construir a esplanada dos ministérios. Está lá caindo aos pedaços. Uma restauração barata, né? E por que isso não acontece? Por que não sai do lugar? Por que a gente vê falta vontade política? Falta de vontade política. Projeto de desmonte da cultura. São pessoas que estão, de fato, têm um investimento visível em desmontar a cultura brasileira. E aqui no Distrito Federal não é diferente. Embora a gente tenha a Lei Orgânica da Cultura, embora a gente tenha o Fundo de Apoio à Cultura, nesse momento a gente também tem uma situação que eu sempre combato, viu, Pedro? Que é uma fala que fala assim, não, vamos pulverizar o recurso público, vamos pulverizar. E eu falo, gente, pulverizar, quando eu pego um pulverizador, cai para todo lado.
Não é assim, tem que ter planejamento, tem que ter descentralização do recurso público, mas com muito planejamento, com muita organização, porque no caso da arte e da cultura, se você não tem um investimento adequado, você coloca em risco uma produção inteira. E a gente está falando de colocar em risco o conteúdo e também estamos falando de colocar em risco os valores estéticos que estão completamente associados ao fazer artístico e cultural. Então a gente está num momento muito sério, né, onde tudo isso tem que ser colocado, tem que ser revisto e tem que ser retomado, sabe? Agora eu acho, sabe, Raul, você falou assim, é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que também que tudo isso é muito difícil. Mudar culturas é muito difícil, né? Você vê que este governo, com esse processo de criminalização do setor cultural, ou com o investimento, né, no desmatamento, com o investimento no agronegócio, né, de uma forma que acaba, que destrói com os nossos biomas. Esse projeto não é um projeto que nasceu ontem, é um projeto que vem sendo construído, né? Ele vem sendo construído e a gente chegou num momento assim que você se sente, inclusive, numa situação de insustentabilidade de conviver com esse tipo de coisa. Porque claro. Já chegou num ponto que não está mais só afetando o social, mas está afetando as pessoas mentalmente, está afetando as pessoas no arroz com feijão que a gente coloca na nossa mesa, está afetando o planeta no todo. A gente está falando aqui, está falando, e a gente volta sempre para o mesmo ponto, Pedro. O planeta não suporta mais esse modo de produção capitalista. E ele também no final. Seja no setor que for, não suporta mais. Ele é devastador, ele é destruidor, e ele está lutando... vai acabar com a raça humana. Eu acho que ele não acaba com o planeta, não, mas com a gente. Ah, com a espécie? Eu acho que é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que nós não estamos aqui falando só de uma questão ideológica. É a natureza do sistema capitalista. Ela é assim. Porque, como dizia o velho Marx, no capitalismo, tudo que é valor de uso é transformado em valor de troca. Ou seja, toda a vida no planeta, tanto a vida humana como a vida na sua plenitude, é transformada em mercadoria. Tudo tem preço, dizia Eduardo Galeano. Exato, a vida e a morte também tem preço. Pois é. Então, por isso que o sistema capitalista não é uma questão do sistema ser mal ou bom, não é uma questão moral. É a lógica estrutural dele. Então, para resolver profundamente a crise climática, a crise planetária ambiental, realmente a solução de longo prazo é sairmos desse modelo que é insustentável para um modelo sustentável. Claro, claro. A médio prazo, exige um programa de transição, que a gente chama de um programa de transição ecológica, ou um programa de transição energética, climática, que você vai construindo as bases desse novo sistema que teria que ser sustentável. É como se nós precisamos agora de hackear o sistema sim. para depois derrotar esse sistema, porque a solução que ele nos traz é a barbárie. Eu também, Rita, sou de acordo que o planeta vai arranjar seus mecanismos de autorregulação, de resposta. O que está em jogo nessa barbárie é a humanidade. É a humanidade, é o nosso processo civilizatório. Sim. Num processo de fascismo, como nós vivemos agora, a velocidade dessa destruição aumenta. Por isso que você colocou muito bem que o fascista de plantão no Planalto,
ele não está só destruindo a economia, destruindo o social, ele está destruindo vidas. Né? Certamente. Literalmente, com a pandemia, com a atitude deles, foram mais de quase 700 mil pessoas. Muito. E esse processo continua. Hoje, nós temos uma juventude, como nunca vimos antes, acomedida de sofrimento mental. Como nunca vimos antes. Suicidas e malucos. Pedro, calma aí que eu vou te fazer uma pergunta já, Pedro. Vou deixar Rita pensando na próxima resposta. Você vai falar para a nossa audiência o que é a Frente Parlamentar Única. Com Rita nós conhecemos muitos anos de brigar aí, andar pegando sol 40 graus no coco lá na frente do Buriti, enfim, por isso que estamos aqui, né, Rita? Quero que E eu sempre briguei porque Brasília não tinha uma frente cultural, tinha uma frente parlamentar do boi, da Bíblia, da Valha, mas da cultura não tinha. E eu estou muito contente de ver algumas coisas que estão acontecendo. Sobre isso, quero que você me fale na sua próxima intervenção, Rita. Deixa eu fazer agora uma pergunta aqui para futuro senador. Em outubro, você ganha um passaporte e vai encontrar um país que você não conhece. Já venderam tudo, venderam Eletrobras, terceirizaram tudo, não existe mais Alcântara, não se fabrica mais barco, não se fabrica mais plataforma de petróleo, o país está totalmente, só vende matéria-prima, sem colocar valor agregado. E armas. E vende arma para caçador. Por onde você... Ele ainda bota o dedo na ferida, Pedro? Por onde você começaria quando chegue lá? Olha, primeiro você falou uma coisa muito importante. A gente a gente sabe que é grave, mas é mais grave do que a gente imagina. E esse é o primeiro elemento. O segundo elemento para a gente refletir é que é bem provável que não haja transição civilizada. É bem provável que se o Lula ganhar, é esse que tem chance, objetivamente, né? É bem provável que esse governo aí não passe as informações suficientes. Você não me assusta, viu? É bem provável. Primeiro vai tentar fazer tudo que é manobra para não perder a eleição. Depois, a lá Trump vai dizer que as urnas eletrônicas, ele sempre dizer isso, apesar de ter sido sempre eleito por urnas eletrônicas, né? que foi um golpe e tal, bababá, e não vai fazer a transição. Não vai ter aquela transição civilizada de um governo para o outro, onde as duas equipes analisam a situação e tal. Nós já estamos cuidando disso, porque há muitos servidores públicos corretos e sérios que vão passar essas informações. Mas nós vamos ter esse problema. O buraco, a destruição é muito grande, como você disse, e não vai ser tão fácil. Pedro, e a possibilidade... Pedro, escuta, há possibilidade de um atentado nestes tempos, antes das eleições? Porque a nível internacional... Eu tenho escutado muitas vozes batendo nesse martelo, nessa história da possibilidade. Já houve atentado, né? Semana passada jogaram uma bomba na Folha de São Paulo. E olha que a Folha de São Paulo, não estou falando da Folha de São Paulo, não estou falando do Brasil de fato, né? E depois... Sacanagem, na Folha, pô, tinha... E depois, no comício da Cinelândia, tinha sujeito com bomba que foi preso. Isso o fascismo faz que é para amedrontar as pessoas. O fascismo ele vence porque ele traz um medo. Então eles estão tentando em pequena escala. Mas se a sociedade não tiver vigilante, eles vão fazer em larga escala. No lançamento, para você ter uma ideia, Raul, nós fizemos o lançamento das diretrizes do programa do Lula, se infiltraram com todo o esquema de segurança,
se infiltraram um grupo de fascistas que ficou a 5 metros do Lula. Olha. A 5 metros a segurança pegou o cara. Quando a segurança pegou o cara, apareceram mais 3 que a militância identificou. Mas isso não deve nos meter medo. Eu digo isso para nos alertar da gravidade do que nós vivemos. Por isso que eu tenho defendido, por onde passo, que todos os democratas, todos, das mais diferentes matizes, eu falo de Ciro Gomes, eu falo de Simone, né, deveriam se unir com quem tem hoje chance de derrotar o fascismo, que é o Lula. Porque o que está em jogo são vidas. Se houver um segundo turno, com certeza as milícias bolsonaristas, eles vão atacar principalmente o povo pobre, preto, da periferia. Eles armaram, só os caçadores, são 600 mil armados. É mais do que as Forças Armadas. Então, é muito grave. Tudo isso está em jogo. Tudo isso está sendo destruído. Meio ambiente, cultura, educação, está tudo destruído. Mas eles não vão parar se a consciência democrática, eu estou falando da consciência democrática, não estou falando de esquerda, de socialismo, de ambientalismo, é mais amplo do que isso. Todos aqueles, mesmo de direita, mas que são democratas, deveriam hoje estar unidos em torno daquele que pode derrotar o fascismo. Derrotando o fascismo, nós vamos viver um país de novo na sua condição de nação democrática, que a gente pode se divergir, que a gente pode disputar, e a disputa vai continuar. O Lula não é o salvador da pátria. Vai ter coisas boas e vai ter coisas que nós vamos ter que brigar, como foi das outras vezes. O problema é que é melhor brigar na democracia do que ser oprimido. É melhor não, é a única briga, Pedro. Duas coisas de sua fala. Não é melhor, tem razão. Duas coisas. Lula não é o salvador da pátria. Lá na Argentina, Cristina também não era a salvadora da pátria. Mas muito sabiamente os peronistas pensaram: só com ela não dá. Mas sem ela não podemos. Ela foi a vice-presidenta. Aqui no Brasil, sem ela não rola nada. Porque este país teve uma escolha muito fácil. Um tenente expulso do exército, um professor universitário. Vocês sabem qual foi o resultado. Meio país escolheu miliciano. Mas hoje, Pedro, não é mais meio país. Quando vocês passar a peneira, vai ficar esse terço da sociedade, esse 33% historicamente os países latino-americanos tiveram a direita rancinza, fascista, essa existiu sempre e vai continuar, mas não passam disso. Por isso, duvido, olha, Pedro, aposto que não tem segundo turno. Poxa. Eu também estou nessa aposta. Mas, Raul, deixa eu te dizer uma coisa que acho importante para as pessoas que estão nos assistindo. O Trump perdeu a eleição dos Estados Unidos, mas o trumpismo está muito forte lá. Pode, inclusive, ganhar as eleições agora para o Congresso Nacional estadunidense. Então, nós temos duas tarefas que são conectadas. Eu falo didaticamente que são duas, mas são conectadas. Uma é tirar o Bolsonaro, com certeza. E para isso é unidade ampla, isso que você falou. É a vida contra a morte. Então, é isso que está em jogo. E a outra é derrotar o bolsonarismo, que não vai ficar calado após a derrota do Bolsonaro, porque criou aí um grupo ultraconservador como nós nunca vimos antes. Esse grupo não é da noite para o dia. Essa camada ultraconservadora, ela estava adormecida e o Bolsonaro trouxe ela... Lá na Europa é um tsunami,
está así, levando pela frente tudo que encontra de instituições, de repúblicas antigas, que a gente respeita e admira. Nossa, a extrema-direita tem deixado os europeus em uma situação muito crítica. Já vou voltar, Pedro, calma aí. É difícil fazer vocês falar curtas, meus pré-candidatos. Não, é difícil, mas Rita, você também tem boa contribuição, tá ótimo, vamos lá. Rita, conta para nós que é a frente parlamentar, o que vai rolar, como que vamos a ter finalmente diputados distritais que defendam a cultura, é isso mesmo, Rita? Olha, Raul, nesse momento tudo isso está em risco, no meu ponto de vista, sabe? A gente observa um processo muito difícil na política brasileira e na política brasiliense e coloca muito em risco essa nossa fala, nesse nosso anseio, né? Esse nosso desejo, inclusive esse nosso trabalho que a gente constrói durante 4 anos, a gente fala, temos que colocar um dos nossos, uma das nossas nessas casas de poder. E a gente vem construindo essa ideia dentro dos movimentos, seja dos movimentos culturais, seja dos movimentos feministas, mas quando chega na hora da eleição, os partidos vão lá, né, e nos puxam, vai cada um para um lado e a gente acaba virando muito mais disputando as mesmas vagas do que criando uma estratégia coletiva e que de fato possa levar um ou mais de um ou de umas de nós para dentro dessas casas. Quem eu estou vendo e percebendo que está tendo um movimento mais inteligente nesse momento, que está tendo uma estratégia mais inteligente, é o movimento negro. Agora, a arte e a cultura aqui dentro do Distrito Federal, eu ainda estou achando que a gente corre o risco, nesse momento, se a gente não montar uma estratégia, se a gente não se apoiar, se a gente não ver quem são os nossos pré-candidatos da cultura, se a gente não ver quais são os pré-candidatos, né, que têm de fato conhecimento, conteúdo, trajetória para ocupar uma cadeira dentro da Câmara Legislativa, a gente corre o risco de não colocar ninguém. Essa é a leitura que eu faço nesse momento. Esse é meu medo, sabia? Eu sinto muito por isso, eu sinto muito. Eu tenho falado isso em diversos lugares, participei de alguns encontros, até participei de um encontro com o Leandro Graz, e também a gente fez um ato Cultura DF com Lula, onde eu fiz a questão, eu que sou uma pré-candidata, mas eu fiz questão de chamar todos os outros pré-candidatos que têm a pauta da cultura para que a gente possa conhecer essas pessoas, a gente tem que apoiar essas pessoas. O processo eleitoral é um processo muito duro, muito difícil, né, Pedro? É muito difícil, pessoas que te ladeavam, pessoas que estavam com você, de repente começam, né? Acham que tudo que você faz é porque você quer mais um voto ou porque você quer se eleger. E, na verdade, o que a gente está seguindo, né, num processo coletivo, dando continuidade, levando essas bandeiras, e é fundamental que haja apoio do nosso setor, seja para quem for, mas a gente tem que olhar para quem tem legitimidade com essa pauta, legitimidade, porque também é uma hora que aparecem muitos oportunistas, né? Eu toquei no bar da minha cunhada, eu sou da cultura. Eu uso uma camiseta com 2 mascarazinhas e uma guitarra, eu sou da cultura. Não tem nem conhecimento da Lei Orgânica da Cultura, não tem conhecimento dos processos, do Sistema Nacional de Cultura, de como a gente está associado ao Sistema Nacional de Cultura, o que isso representa, quais são os compromissos que isso gera, né? Não tem conhecimento das nossas políticas de fomento. Isso é cultural. Não tem conhecimento, né, do quanto a gente já avançou, quais são as nossas leis. Raul e Pedro, eu digo hoje, sabe, que um dos papéis dos legisladores, seja
no Congresso ou nas câmaras, como a Câmara Legislativa, é, né, criar novos projetos de leis e fazer com que eles caminhem, com que de fato eles sejam executados, né, pelo Poder Executivo. Mas se hoje a gente só executasse a quantidade de leis que a gente tem no Brasil e de boas leis que a gente tem no Brasil. Claro, não precisa novas leis. Não precisava mais. Claro, só cumprir o que tem. Só cumprir o que tem, só cumprir a Constituição já era um grande passo. Concordo contigo. Então, você tem uma lei orgânica da cultura, que é uma das leis mais modernas do Brasil, e tem pessoas que nem sabem disso ainda. E estão aí se colocando como pré-candidatos. Então, nesse momento, a leitura que eu faço, ainda dentro da pré-candidatura, que é uma hora que a gente tem que ganhar musculatura política para enfrentar a candidatura, que vai ser extremamente curta, disputada e com uma grande... Você tem dinheiro para a campanha, É Rita? exatamente isso que eu ia falar, né? Com um grande desnível, né, entre as campanhas que são populares, que vêm da base, com as campanhas que têm grandes financiamentos, né? Teu dinheiro está na sola do sapato. Vai caminhar aí. É complicado. Se não tiver a gente que está aí nessa luta, se a gente não conseguir se organizar enquanto setor, vai ficar muito difícil e eu tenho muita esperança. Eu sou uma pessoa muito esperançosa. O processo mas pode ser que a gente não chegue lá. Processo político e eleitoral daqui de Brasília é único em Latinoamérica. Não conheço nada que se pareça a esse. E Rita já nos viu muitas vezes reclamando de uma coisa e agora vou falar com você, Pedro. Apaga o microfone, Rita, um minuto. Pedro, você vai chegar no Senado lá e você pensa fazer alguma coisa? O que você pensa ao respeito da seguinte situação? São os brasilienses os únicos brasileiros que têm seu voto casado. Eles não têm direito a escolher seus administradores. Aqui em Brasília, os administradores regionais são colocados a dedo por pastores e cacique político. E aí, senador Pedro Ivo, já não está na hora? Isso de Brasília é da época que as cidades da costa eram bombardeadas por buques. Agora te manda um míssil, já ficou apócrifo. Estamos no século XXI, tem que atualizar as leis. Acha que para o brasiliense é bom isso? Porque o resto do país paga para Brasília, né? Então, não sei. Eu estou assim, embabascado. Como brasiliense não cobra. Rita, se não cobra votar, vai cobrar conhecer uma lei de incentivo? Que faria você, Pedro, chegando no Senado ao respeito? Você me fez essa pergunta, antes eu não respondi, mas eu quero primeiro dizer uma coisa. Vai ser a minha primeira prioridade. Com todo o esforço que nós fizemos na Constituição de 88, a nossa Constituição não protege o Cerrado. Temos lá explicitamente uma lei de proteção para a Amazônia, para a Mata Atlântica, para o Pantanal, mas não tem nem para o Cerrado, nem para a Caatinga. Não sei se todo mundo sabe disso. Né? E existe um projeto de lei que está há muitos anos e eles não votam uma lei de proteção do Cerrado. Nós fizemos até aqui na Câmara Distrital, nós tivemos uma lei de proteção do Cerrado, que é limitada, porque é de Brasília e tal, mas nós não temos uma lei nacional de proteção do Cerrado. Então, a minha primeira atitude vai ser lutar para que haja a lei de proteção do Cerrado. E essa lei não existe por quê? Porque é o sonho expandir cada vez mais o agronegócio aqui para Brasília. É um sonho agora destruir o nosso cerrado ali no Taquari, construindo o Taquari 2. É um sonho, como está sendo agora virando um pesadelo, eles terem destruído, terem criado e conseguido ir construindo as quadras 500, acabando o nosso cerradinho que tem ali no sudoeste. Então,
eles não protegem, não tem uma lei de proteção do cerrado que é para deixar o cerrado à mercê da especulação e dos grileiros. Essa é a minha maior preocupação. E eu acho que nós temos que fazer... Alô, estão me ouvindo? E a segunda coisa, Raul, lá no Senado, o Brasil tem, na Constituição, prevê plebiscito e referendos. E o Senado pode promover plebiscito e referendos. E qual é a porcentagem para aprovar alguma coisa? Pois é, a porcentagem no Senado, isso aí é coisa de maioria, mas acontece o seguinte, que, você está me ouvindo? Existe também a lei de iniciativa popular, certo? Que não foi regulamentada no Senado. Ela está regulamentada na Câmara, mas não está regulamentada no Senado. Eu acho que essa questão das administrações é tão importante que nós precisamos fazer um plebiscito sobre isso. Podemos fazer um plebiscito, porque também eleger o administrador e não dar a ele autonomia financeira. Dinheiro. Porque o problema é esse também, né? E outra coisa, essa eleição só de 4 em 4 anos cria uma política muito esquisita. Aqui em Brasília, a maioria dos partidos, mesmo de esquerda, vão para qualquer governo. Ficam 2 anos lá, depois, na metade do ano, quando está próximo das eleições, viram oposição. Parte da oposição, que está agora aqui, a oposição ao Ibanez, tinha secretaria do governo Ibanez, por 2 anos. Por quê? Porque não tem eleições para administradores. Nós temos que mudar esse sistema político aqui do Distrito Federal. Se a gente não mudar, vai acontecer isso. O deputado distrital, ele é ao mesmo tempo um deputado, entre aspas, estadual e um vereador. Né? E passamos 4 anos sem eleições. Eu não acho que não ter eleições aqui é bom. Eu acho que o sistema democrático é bom que tenha eleições. É bom que tenha alternância de poder. Mas isso a gente precisa discutir com a população para que ela compreenda. E temos que discutir essa possibilidade de dar autonomia para as cidades. Claro. Eu né? moro Porque... aqui, não moro em Brasília, eu moro no Riacho Fundo, ou seja, eu preciso médico aqui no meu posto, não? Ou seja, está complicado Brasília. O sistema que tem de administração é péssimo, é do século passado. Temos que pensar uma nova governança. Vai ter que Ainda não aprofundei isso no mandato coletivo, mas você fez uma boa provocação que a gente tem que aprofundar e pensar um sistema de governança, porque esse sistema de governança aqui é do atraso. Claro, nada rola. E fica deixa todo as com os padrinhos políticos e os caciques. Exatamente. E os pastores. Aliás, aqui eu moro na cidade que mais cresce no Distrito Federal, Riacho Fundo 2. Toda semana abrem 2, 3 lojas. Dessas 2, 3 lojas, uma é igreja, na certa. Temos mais igreja que boteca. Virou um mercado, né? Temos mais igreja que mercado, temos mais igreja que banco, mais igreja que posto, que tudo. Eu separo bem essa questão, porque eu sou... Mais igreja do que teatros, do que espaços do que escolas, os fundamentalistas de saúde. Os fundamentalistas fazem questão de transformar teatros e casas de cinema em igreja. E como dói. Aquele cinema, quando você vê aquele cinema que você assistiu tal filme com fulano, e agora como sou um cristão da teologia, falando com vocês aqui, olha, 1h05. Ninguém assiste sair, 1 hora, viu? Você fala, né? Eu queria me pronunciar com relação a essa... Só quero dizer assim, eu só quero dizer uma coisa. Eu vou deixar cada um... Eu, como cristão da teologia da libertação, não reconheço em pessoas como Damares e outros vendedores do templo, para citar uma frase bíblica, como
adeptos de Jesus. Certo? Por isso que hoje acho que essas denominações dizem muito pouco do que foi o legado do Cristo libertador. Dice Então, muito esse povo que pouco, está aí Pedro, é porque não mercado. Pedro, não está fazendo a denominação correta, não está dando nome aos bois. Vamos a falar deles como da prosperidade, como que chama? Teoria da Teologia da prosperidade. prosperidade. Aí, pronto, aí você sabe, a igreja é para ganhar dinheiro. Pronto, está Isso não resolvido. é igreja, é um mercado, né? Vocês falavam de capitalismo mais cedo? Agrega essa aí também. Isso. Pessoal, vou precisar sair, porque eu tenho um ato agora. Pedro, muito obrigado pelo seu Você corta tempo. depois aí, né? Quando você, eu vou deitar e daqui umas horas está no ar. Faz aí a sua despedida. Faça aí sua mensagem final, que depois vou bater um papinho curto com Rita. E obrigado pelo seu tempo, senador. Obrigado, Raul. Obrigado, Rita. Gostei muito. Bom, minha mensagem final é de esperança. O Brasil está passando um momento muito difícil, um momento de ódio, de rancor, de preconceito, de desmonte, de destruição de vidas. Mas minha mensagem é de esperança. A gente vai poder resolver isso em outubro, derrotando esse fascista que está no Planalto Central, no governo, e o aprendiz de fascismo que está aqui no Buriti. Essa é a minha esperança. O aprendiz é ótimo. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Rita, um beijo no coração. Pedro, quando você estiver no Senado, quero uma entrevista, tá? Não fica só com a CBN e esquecer dos pobres. Você é da onde? Da Argentina? Não. Olha, ele quer arrumar problema comigo, eu sou uruguaio. Oxe. Ah, conheço também. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Legal, Rita, legal. Você disse que é tão difícil juntar a galera da cultura aqui em Brasília, Rita? Difícil porque, primeiro, nós somos um dos setores que tem uma grande diversidade, pluralidade, né? A gente vem de lugares diferentes, sempre nos intitulamos dentro dos movimentos como movimentos que são suprapartidários, né, ou apartidários, né, na intenção mesmo de estar somando, né, o máximo possível de pessoas, de mentes, de tendências, de estilos. E quando chega nesse momento político, isso de fato se apresenta como uma fragilidade, né, como uma falta de articulação, uma falta de tática política mesmo, para poder colocar um ou mais de um, né, uma ou mais de uma dentro dessas casas de poder. Isso é muito sério. Eu fico bem preocupada com isso, sabe, Raul, porque é fundamental que a gente tenha um representante, mais de um representante, que a gente construa uma bancada da cultura, né? E eu acho muito intrigante como que a extrema-direita valoriza a cultura, né? Porque uma das primeiras coisas que você viu, que tanto ali logo após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e como agora nesse governo de extrema-direita, né? O primeiro lugar que eles atacam é a cultura. Eles acabam imediatamente. A primeira canetada... No Brasil, no Uruguai, em Chile, em todo lado. É um modus operandi. A primeira canetada é acabar com o Ministério da Cultura, e aí você vê um contínuo investimento no desmonte dessas políticas, né, que nutrem, que geram progresso para o setor cultural. E a gente percebe isso, a gente sabe disso, a gente vive isso na pele, né? A gente vive isso na nossa mesa, a gente
está sendo muito maltratado, mal cuidado, criminalizado, mas na hora da campanha a gente ainda não consegue, ao menos até o momento, a gente ainda não conseguiu criar uma engrenagem coletiva, potente, para levar, para construir essa bancada da cultura. Ainda estamos... Mas eu vi, Rita. É uma percepção minha, né? Pode ser que tem outros candidatos, pré-candidatos, que têm outra percepção, mas a gente ainda está construindo as nossas pré-candidaturas de uma forma muito isolada, sem ter uma estratégia conjunta. Ah, concordo contigo. Isso é cada um. Rita, sabe o que é? A galera se junta, os artísticos culturais de Brasília se juntam. Sabem para quê? Para reclamar o dinheiro do FAC. Só. Quando mete a mão no bolso, estamos tudo juntinho aí, lado a lado. Quando existe um pouco mais de pensamento, de profundidade, vamos assistir a novela e cada um para o seu lado. Por isso eu te parabenizo, A gente tem Rita. uma construção de um pensamento dentro do setor cultural, de alguns pensamentos que a gente tem que investir para derrubar. Um é Como? que a gente... eu não preciso de dinheiro para tocar, eu vou lá, eu levo meu violão, eu faço minha arte por amor, e isso é suficiente. Então, a gente tem que mudar esse conceito, nós temos que adquirir um conceito de que somos trabalhadoras, trabalhadores, que esse é o nosso fazer, essa é a nossa grande missão, né? E a gente leva para a população, chega onde o Estado não chega, através da nossa arte e da nossa cultura. Então, a gente tem que mudar essa concepção. Inclusive, tem que mudar também a concepção de que a gente sempre tem que ter um trabalho que alimente, um trabalho que nos dê sustentabilidade, e a arte e a cultura entra sempre como um hobby, entra sempre como uma segunda profissão, né? Quando, na verdade, o que você quer ser é artista. É isso, né? Mas essa concepção tem que mudar, e também temos que ter políticas públicas que dê suporte a isso, né? Para que um ator seja um ator. Ele não precisa ser um bancário que trabalha 6 horas dia e depois ele vai ensaiar a sua peça e ele não pode viajar porque ele tem um trabalho fixo. Essa é uma concepção que tem que mudar. E outra concepção que nós temos que mudar, e isso é muito rápido, é que artista não se envolve com política. A minha arte é uma arte que não se mete com política. Não vamos debater política aqui, nesse espaço. A gente veio aqui só para falar de arte e cultura, como se isso fosse uma coisa que pudesse ser separada. Então, são duas concepções que elas estão muito enraizadas no setor artístico e cultural. E é muito difícil, às vezes, fazer esse tipo de debate, inclusive, sabe? Então, nós estamos enfrentando isso. Eu estou me colocando aí como pré-candidata pela segunda vez já, e continuo vendo uma repetição de algumas posturas, desses pensamentos, mas, assim, como eu disse, eu sou uma pessoa esperançosa, a gente também já vê, diante de toda a dificuldade que o setor enfrentou e ainda vem enfrentando, a gente também já vê um outro olhar, né? As pessoas estão compreendendo que, nesse momento, diante dessa conjuntura que nós estamos, não dá de ser apolítico, não dá de desassociar da política, não dá de assumir... Ficar em cima do muro não roda. De levar seus candidatos, né? É verdade. Rita, obrigado pelo seu tempo. Manda um abraço para a produtora, a Dixe Raquel, sua chefa de gabinete, é isso mesmo, é? Eu gostaria de mandar um abraço para todas, para todos, para todes, né, que acompanham o seu programa. Gostaria muitíssimo de agradecer esse espaço. Gostaria de dizer que a professora Fátima Souza não pôde estar presente. Porque queria tanto conhecer. Vamos trazê-la. Ela não se sentiu bem, aí avisou, ela tentou, mas ela não passou bem.
e o companheiro Tony, porque teve uma pauta ligada aí ao Lula e não teve que estar presente. Ele estava numa mesa hoje de um lançamento de um comitê livre aí com Lula. E eu gostaria de agradecer muito, gostaria de dizer que eu estive com Lula, né? A gente participou de um encontro que ele fez com a cultura, com diversos representantes da cultura do Distrito Federal. Nós apresentamos para ele um manifesto, dissemos para ele, né, que ali estava o povo que lutou contra o golpe, que chorou quando ele foi preso, que sorriu quando ele foi libertado, que foi para a rua virar voto para Haddad, tudo isso em nome da nossa democracia, e que nesse momento está com ele, né? Ali estava o povo que está com Lula, porque compreendemos, como disse o companheiro Pedro Ivo, né, que Lula é essa esperança, é uma luz no final do túnel. E mais, a gente não está dando um cheque em branco para o Lula, como disse também o companheiro Pedro Ivo, né? A gente está aí apostando e vamos juntos para derrubar o fascismo. E também estaremos juntos na reconstrução do Brasil. Vai ser difícil? Vai, mas nós estaremos lá. Certeza que o setor artístico e cultural vai estar colaborando. Agora, precisamos pensar, sabe, Raul, nessa retomada com ações a curtíssimo prazo, emergenciais, a médio prazo e a longo prazo, porque nós temos aí nesse momento mais de 33 milhões de brasileiras e brasileiros passando fome. Um litro de leite a R$ 10 em Samambaia. Tive em Samambaia, um litro de leite numa padaria R$ 10. Então, quem tem fome tem pressa. Esse é um slogan, inclusive, que o setor cultural usa muito. Porque desses 33 milhões, muitos e muitas são do nosso setor. Certamente, certamente. Gratidão, Rita, querido. Deixa teu contato aí para nossa audiência falar contigo, tal, se comunicar. E obrigado pelo seu tempo. Ótimo, o melhor lugar para vocês me seguirem, ver minhas lutas, ver como eu estou me movimentando e também para entrar em contato via Facebook ou Instagram é Rita Andrade DF, Rita Andrade DF. Eu estou lá, por favor, entre em contato, vamos juntas, vamos juntos. Se você é da cultura, se você é amante da cultura e todos nós consumimos arte, cultura, vem junto nessa construção. Obrigado. Tchau. Ufa, a invitação é para segunda-feira, 20 horas. Semanário Latino-Americano. Eu e Brenda Marques Pena estaremos falando da Carta Magna chilena, tam de Constituição Nova, o chileno, muitas coisas acontecendo por lá. Também convidados de Colômbia, que contarán como está sendo estes primeiros tempos de Petros. Enfim, Latinoamérica ferve. E aqui, em nosso semanário latino-americano, você escuta. E aqui, o Alvorada Cultural volta com a próxima entrevista. Tchau.